Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 8, falando de expiações terrestres. Vamos trazer aqui uma comunicação e, como de sempre, fazemos aqui a nossa reflexão, né, para o nosso aprendizado, ok? Hoje a comunicação intitulada de Senhor Letil, e vamos ver como é que foi a história, né, desse espírito. O Senhor Letil, fabricante perto de Paris, morreu em abril de 1864, de uma maneira horrível, tendo uma caldeira de verniz em ebulição pegado fogo e se derramado sobre ele. Num piscar de olhos, ele ficou coberto por uma matéria incandescente e compreendeu imediatamente que estava perdido. Sozinho na oficina, naquele momento, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir até seu domicílio, a uma distância de mais de 200 metros. Logo que lhe puderam prestar os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e soltavam-se aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e do rosto estavam a descoberto. Ele viveu assim 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito até o último momento, e pondo ordem em seus negócios com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia não deixou ouvir nenhuma queixa, nenhum murmúrio e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Abraçara as ideias espíritas com entusiasmo, mas sem reflexão suficiente, sendo ele mesmo um pouco médium. Devido a pouca reflexão, foi joguete de inúmeras mistificações, as quais, no entanto, não lhe abalaram a fé. Sua confiança no que lhe diziam os espíritos era levada, em certas circunstâncias, até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, dias após a sua morte, e ainda sob a impressão de terrível cena de que fora vítima, deu a comunicação seguinte. Então vamos ver aqui como é que foi, a fala desse espírito. Uma tristeza profunda me oprime. Aterrorizado ainda pela minha morte trágica, creio estar sob o ferro de um carrasco. Como sofri, como sofri. Estou tremendo. Parece-me que ainda sinto o cheiro fétido que as minhas carnes queimadas lançaram à minha volta. Agonia de 12 horas, como fizesse sofrer o espírito culpado. Ele sofreu sem murmurar, assim Deus vai dar-lhe seu perdão. Ó minha bem-amada, não choreis mais por mim, minhas dores vão acalmar-se. Não sofro mais realmente, mas a recordação equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo me ajuda muito. Vejo agora que, sem essa doce crença, teria permanecido no delírio em que fui jogado por essa morte horrível. Olha, fazendo um comentário de como isso abrandou, esclareceu a situação que ele se encontrava, Mas tenho um Consolador que não me deixou desde meu último suspiro. Eu ainda falava e já ouvia perto de mim. Parecia-me que era um reflexo das minhas dores que me dava vertigem e me mostrava fantasmas. Não, era meu anjo protetor que, silencioso e mudo, me consolava pelo coração. Assim que eu disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e vê outra vez a luz. Respirei mais livremente, acreditando sair de um sonho horrendo. Falei da minha esposa bem-amada, da corajosa criança que me ajudara. Estão todos na terra, disse-me ele. Tu, meu filho, estás entre nós. Procurei minha casa. O anjo deixou-me entrar lá, acompanhando-me. Vi todo mundo em lágrimas. Tudo estava triste e de luto naquela pacífica casa de outrora. Não pude aguentar muito tempo à vista desse doloroso espetáculo. Demasiado comovido, disse ao meu guia: meu bom anjo, vamos sair daqui. Sim, vamos, disse o anjo. Procuremos o repouso. Ou seja, ele teve ali uma oportunidade, a permissão, de logo após a morte visitar a casa, a família,
mas mesmo assim ele estava numa situação ainda muito abalado, né? O espírito estava abalado, porque fazia pouco tempo que tinha partido do mundo físico, e aí ele percebeu que estava numa condição de muita fragilidade, precisou ali, né, pedir auxílio para o guia espiritual, para que ele retornasse e pudesse ali ficar em repouso, né? Continuando ainda. Desde então, sofro menos. Se eu não visse minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, eu estaria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, teve a bondade de me dizer por que tive uma morte tão dolorosa. E para vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Então, ele aproveita ali e fala um pouquinho de como tudo isso aconteceu e por que aconteceu, né? Vamos ver como foi aqui. Há 2 séculos, mandei pôr uma fogueira uma jovem, inocente, como se é na sua idade. Ela tinha por volta de 12 a 14 anos. Do que a acusaram? Foi feita a pergunta. Infelizmente, de ter sido cúmplice de uma intriga contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousavam tocar o corpo da jovem. Eu mesmo fui juiz e carrasco. Ó justiça de Deus, tu és grande. Submeti-me a ela. Prometera tanto não fraquejar no dia do combate que tive força para manter a palavra. Não murmurei e vós me perdoastes, ó meu Deus. Então, quando se apagará da minha memória a recordação da minha pobre vítima inocente? Perguntando, né? É isso que me faz sofrer? É preciso também que ela me perdoe. Ó, vós filhos da nova doutrina, vós dizeis às vezes, nós não lembramos do que fizemos anteriormente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos pelo esquecimento do passado. Ó, meus irmãos, bendizei Deus. Se ele vos tivesse deixado a lembrança, não haveria para vós nenhum repouso na terra. Incessantemente, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderias ter um único instante de paz? Se referindo, né, se nós lembrássemos aquilo que tivéssemos feito no passado, como nós conseguiríamos suportar, às vezes, né, uma situação que nem aconteceu com esse espírito? Então, essa bondade divina, esse esquecimento das faltas do passado nos ajuda a caminharmos, né, e repararmos as faltas que tenhamos feito no passado, né, sem esse olhar, né, de arrependimento, de remorso, desculpe, porque imagine como seria o estado psicológico, né, se nós lembrássemos das coisas que tivéssemos feito, seria muito complicado, né? E aqui, ele praticamente finalizando, ele diz o seguinte: o esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e como recompensa pela paciência com a qual suportei minhas dores, Deus vai dar-me o esquecimento da minha falta. Eis a promessa que acaba de me ser feita pelo meu bom anjo. O caráter do Senhor Letil, em sua última existência, prova quanto seu espírito se aperfeiçoara. Sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomara. Mas isso bastava. Precisava selar suas resoluções com uma grande expiação. Precisava suportar como homem o que fizera os outros suportar. A resignação, nessa terrível circunstância, era para ele a maior prova. E felizmente para ele, não sucumbiu. Ou seja, ele tinha que passar por essa prova, né? E suportou, e no final da sua morte física, ele ali, como se estivesse submetendo à providência divina, né? Porque ele tinha uma fé muito grande. Ele passou por essa prova, né? Que realmente o Espírito precisava, né? Para selar essa situação que ficou pendente, né? Na existência anterior. Então ele diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo contribuiu muito, sem dúvida, para manter-lhe a coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e submetera-se a elas sem murmurar, dizendo: Deus é justo, eu mereci, sem dúvida. Então, vejam, né, meus amigos, quanto de enriquecimento traz para nós, quando a gente olha, né, a lei de causa e efeito, né, que o Espiritismo nos ensina através da reencarnação. Então, a doutrina espírita, ela vem contemplar isso, né, porque aí nós temos uma visão de longo prazo. O Espírito é eterno, né? Então, o que nós fazemos numa existência compromete a outra. Então, a lei de causa e efeito, ela é muito clara nisso daqui, né? Então, mostra também a justiça divina, né? Como é que a justiça divina trabalha, né?
no planeta Terra, que é a lei de compensação, né? Ele mesmo precisava passar por essa expiação, porque na vida anterior também tinha feito, né, um espírito passar por um sofrimento, né, que foi quando, né, ele ali agiu como juiz e inquisitor, né? O espírito arrependido, né, mostra ali a evolução que ele teve diante da reparação, da resignação. Então, veja, não basta apenas, né, o arrependimento, é o primeiro passo, né? Quando o espírito se mostra arrependido, né, da maneira que ele aceitou, aí você tem que fazer o que era a reparação. E a reparação, nesse caso, foi dolorosa para ele, né? Ele precisou passar também semelhante, né, fato, até porque ele tinha feito isso no passado, né? Então, mostra também ali o espírito arrependido, e na hora do sofrimento, da dor, ali próximo já da sua morte física, ele, em silêncio, né, orando a Deus, ele deixa o planeta Terra, mas sentindo que era necessário aquilo, que era uma reparação que precisava ser feita, né? Então, eu acho que o conhecimento do Espiritismo, né, através dessa doutrina espírita que nos traz a lei de causa e efeito, a lei de compensação, onde Deus não é aquele Deus taxativo, punitivo, e sim, nós não estamos condenados para toda a eternidade. Nós estamos respondendo pelos atos que praticamos, né? Então a lei de causa e efeito, né, ela vem para equilibrar isso. E no momento que nós nos arrependemos, né, e temos a oportunidade, já através da própria espiritualidade, de nos propor uma nova existência e aí sim fazermos a reparação como aqui aconteceu. Então é uma lição muito válida, que traz aqui para nós a responsabilidade. Temos que ter uma vida que busca sim, né, a evolução espiritual, a evolução moral e a evolução intelectual. As duas coisas precisam caminhar juntas. Então, tudo que nós praticamos com certeza compromete, né, a nossa existência atual e as próximas. Ok? Eu espero ter contribuído bastante e até a próxima semana, se Deus quiser.